Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião nós teremos mais um estudo guiado, mais uma lição da Escola Sabatina. E o meu coração se alegra por mais uma vez estar aqui junto com você, compartilhando, aprendendo, sendo exposto à presença de Deus por meio do estudo da sua palavra. Antes de nós conhecermos o tema de hoje, nós vamos fazer a nossa oração. Mas antes de orar também, eu quero convidar você a se inscrever nesse canal, caso você ainda não seja inscrito. Se você já for, deixe o seu gostei, não esquece do like, né, para que dessa forma a plataforma entenda, o YouTube, né, que esse conteúdo é um conteúdo relevante, é válido e que deve ser passado adiante. Isso será maravilhoso. Mais pessoas tendo o seu momento com Deus. Tá certo? Vamos fazer a nossa oração agora, para a gente conhecer qual será o tema do estudo de hoje. Oremos então? Senhor Deus, estás nos céus, muito obrigado, Pai, por mais uma oportunidade de poder estudar a Tua Palavra. Nesta ocasião, mais uma vez, o Teu Espírito Santo seja o nosso professor e que por meio dele a gente venha conhecer os Teus planos, os Teus desígnios, a Tua vontade para a nossa vida. Senhor, perdoa os nossos pecados, fica conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, tema de segunda-feira. Minha voz ainda está daquele jeito. De vez em quando eu posso tossir e eu peço seu perdão por conta disso, tá bom? O tema é preparando-se para a entrega da lei. Nós vimos no estudo de ontem, dias de ontem, né, que durante a semana o povo de Israel, os hebreus, eles se acamparam ali na região do Sinai. E essa região, ela tem um marco importante na história do povo de Deus, porque foi o local em que Deus não apenas se revelou de forma extraordinária, mas também foi o local em que o decálogo foi entregue ao povo. Davi, esse foi o momento da instituição dos 10 mandamentos? Não. Os 10 mandamentos sempre existiram. Eles são eternos. Mas, de forma, vamos dizer assim, cerimonial, especial, foi aqui que foi apresentado ao povo. E por que que houve a necessidade de fazer isso? Imagina só, o povo tinha passado 400 anos vivendo como escravos, se acostumando a uma cultura que não era a cultura de Deus, era a cultura egípcia. Quem sabe muitos deles não se lembravam dos preceitos de Deus, das leis de Deus, do caráter, da moralidade de Deus. E por isso era tão importante, antes que eles vislumbrassem ali a promessa de Deus, eles terem esse contato, essa intimidade, esse conhecimento aprofundado sobre o Deus a quem eles estavam se relacionando. Então, com base nessa introdução que eu dei acerca do estudo de hoje, eu quero convidar você a ler o contexto do estudo do tema de hoje. Está ali no livro de Êxodo, capítulo 19, versículo 9 ao 25. Diz assim, ó. Disse o Senhor a Moisés. Isso é dando continuidade ao contexto que a gente começou ontem. Ontem falou que Deus conversou com Moisés. Moisés foi lá, falou com o povo disse que obedecia ao Senhor e tudo que o Senhor mandasse eles iriam fazer. E aí Moisés retornou a Deus para dizer. Aí, após Moisés retornar a Deus, é a continuidade do contexto de hoje. Diz assim, ó. Disse o Senhor a Moisés, virei a você numa densa nuvem, a fim de que o povo, ouvindo-me falar-lhes, passe a confiar sempre em você. Então Moisés relatou ao Senhor que o povo lhe dissera. O povo se referindo ao que o povo disse no estudo de ontem. E o Senhor disse a Moisés, vá ao povo e consagre-o, hoje e amanhã. Eles deverão lavar as suas vestes e estar prontos no terceiro dia, porque nesse dia o Senhor descerá sobre o monte Sinai, à vista de todo o povo. Estabeleça limites em torno do monte e diga ao povo, tenham cuidado de não subir ao monte e de não tocar na sua base. Quem tocar no monte certamente será morto. Será apedrejado ou morto a flechadas. Ninguém deverá tocá-lo com a mão, seja homem, seja animal, não viverá. Somente quando a corneta soar, um toque longo, eles poderão subir ao monte. Tendo Moisés descido do monte,
consagrou o povo, e eles lavaram as suas vestes. Disse ele então ao povo: Preparem-se para o terceiro dia, e até lá não se acheguem à mulher. Ao amanhecer no terceiro dia, houve trovões e raios. Uma densa nuvem cobriu o monte, e uma trombeta ressoou fortemente. Todos no acampamento tremeram de medo. Moisés levou o povo para fora do acampamento, para encontrar-se com Deus, e eles ficaram ao pé do monte. O monte Sinai estava coberto de fumaça, pois o Senhor tinha descido sobre ele em chamas de fogo. Dele subia fumaça como que de uma fornalha. Todo o monte tremia violentamente, e o som da trombeta era cada vez mais forte. Então Moisés falou, e a voz de Deus lhe respondeu. O Senhor desceu ao topo do monte Sinai, e chamou Moisés para o alto do monte. Moisés subiu, e o Senhor lhe disse: Desça e alerte o povo que não ultrapasse os limites para ver o Senhor. E muitos deles pereceram. Mesmo os sacerdotes que se aproximarem do Senhor devem consagrar-se, senão o Senhor os fulminará. Ou seja, dá a entender que, mesmo Moisés alertando o povo que não ultrapassasse os limites, quando Deus chamou Moisés para subir, algumas pessoas, quem sabe curiosas, subiram. E aí essas pessoas pereceram por terem desobedecido. E aí Deus falou para Moisés: Olha, tu veio até aqui, mas tu vai ter que descer para alertar o povo novamente que não suba. Nem mesmo os sacerdotes podem subir. Tá? Eu estou aqui, o local é santo, é consagrado, não pode subir. Por isso que Moisés teve que descer de novo para falar ao povo, para a gente entender o contexto aqui. O povo não pode subir ao monte Sinai, pois tu mesmo nos avisaste. Moisés falando, né? Estabeleça um limite em torno do monte e declare-o santo. O Senhor respondeu: Desça, e depois torne a subir, acompanhado de Arão. Quanto aos sacerdotes e ao povo, não devem ultrapassar os limites para subir ao Senhor, senão o Senhor os fulminará. Então Moisés desceu e avisou ao povo. Bom, esse contexto aqui é apenas o primeiro momento antes que o Senhor entregasse, né, o decálogo, as leis de Deus, a expressão resumida do seu caráter santo e perfeito. Eu separei aqui alguns pontos do nosso estudo que estão ligados a esse contexto e ao tema que nós lemos e conhecemos. Diz assim o primeiro ponto: Deus deu instruções sobre o fazer a fim de se preparar para a entrega da lei do Sinai. Veja que o povo ele não poderiam receber a lei de qualquer jeito. Eles iriam receber a expressão do caráter de Deus. E a Bíblia ela traz à tona uma verdade de que essa expressão, a lei do Senhor, deve ser implantada dentro de nós. É tanto que lá no Novo Testamento, a carta de Paulo, fala que Deus iria implantar em nosso coração a lei do Senhor. Ou seja, embora ali no Sinai fosse entregue em tábuas, o desejo de Deus é que aquelas tábuas, o que estava escrito nas tábuas, fosse assimilado em nós. Então, para nós assimilarmos características de Deus, né, a maneira como Deus vive, como Deus é, a gente não pode fazer isso de qualquer forma. Por isso que ele recomendou a Moisés que instruísse ao povo, para o povo se purificar, para o povo se consagrar, para o povo lavar as suas vestimentas. Davi, lavar roupa iria mudar alguma coisa? Aquilo era, podemos dizer assim, uma demonstração pública deles, demonstrando que eles queriam estar limpos, não fisicamente, em questão de tecido, mas limpos espiritualmente, limpos em termos de santidade na presença de Deus. Claro que nós não podemos fazer isso por nós mesmos,
Não é à toa que a Bíblia fala que quando Jesus voltar, ele nos dará a nova vestimenta, uma vestimenta branca, pura, pura como a neve. E isso representa nada mais, nada menos que a justiça de Cristo colocada sobre nós. E aí Moisés, ele até falou aqui o seguinte, olha, até o terceiro dia, evitem se achegar à mulher. Sabe o que é se achegar à mulher? Ter relação com a mulher. Né? Isso para denotar o grau de pureza, de santidade, né? De, vamos dizer assim, de consagração, né? A Deus. Veja, Moisés pediu todas essas coisas, era simplesmente para o povo estar com a mente conectada no dia do encontro com o Senhor. Aquele dia não seria qualquer dia. É tanto que quando a gente leu aqui o contexto, o relato, foi mencionado, né, que quando chegou o terceiro dia, trovões, raios, terremoto, som de trombeta, monte fumegando, tremendo, ou seja, coisas sobrenaturais estavam acontecendo. A Bíblia até falou que o povo ficou tremendo de medo. Imagina só como foi esse dia. Com certeza foi um dia que nunca mais aquele povo iria se esquecer. Deus desceu até eles, falou com eles. Não foi só Moisés que ouviu. O povo também ouviu a voz de Deus. O próximo ponto que eu destaquei diz o seguinte, ó. Os 10 mandamentos ocupam o centro da revelação divina e da ética bíblica. Quando eu falo que os 10 mandamentos é a expressão do caráter de Deus, eu trago à tona que, de forma resumida, né, é a maneira como Deus se expressa, como Deus demonstra como são os ideais do céu. A lei de Deus, ela não apenas revela amor a Deus, mas também um amor aos nossos semelhantes. Mais na frente, quando tentaram colocar Jesus à prova, perguntando qual era o maior mandamento, Jesus cita a lei, os 10 mandamentos, só que de uma outra forma. De uma forma, quem sabe, ainda mais resumida. Reduzindo a 2 mandamentos. Dizendo, olha, ame ao teu Deus de todo o teu coração, com todas as suas forças, de todo o teu entendimento. E ame ao teu próximo, como a ti mesmo. Desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Em outras palavras, toda a palavra de Deus. Aí aqui, no nosso estudo, foi mencionado o seguinte, ó, de acordo com o relato bíblico, o Decálogo foi proclamado por Deus. Deus falou a lei dele ali. E também foi escrito por Deus. Foi dado 2 vezes a Moisés como uma dádiva especial. Você lembra que Deus deu a primeira vez? E aí o povo começou a adorar um bezerro de ouro. E aí Deus falou a situação que o povo estava e pediu para que Moisés fosse até lá. Quando Moisés chegou lá, o que foi que Moisés fez? Quebrou a lei do Senhor, as tábuas. Aí depois que o povo se arrependeu, pediu perdão, se voltou a Deus novamente, mais uma vez Moisés subiu ao monte e Deus mais uma vez escreveu a lei do Senhor. Por isso que foi dada 2 vezes. Mas é importante nós frisarmos que não era porque Deus estava dando naquela ocasião que ela não existia antes. Certo? Olha esse outro ponto. O Decálogo é chamado de Tábuas do Testamento. Em vários contextos bíblicos a gente encontra essa menção. Por exemplo, no capítulo 31, verso 18 de Êxodo. Ou Palavras da Aliança, que também está mencionado ali no livro de Êxodo, capítulo 34, verso 28. Diz assim, ó, no texto original, o Decálogo nunca é chamado de 10 mandamentos. Isso não é interessante? Porque a gente
tem o hábito de chamar de 10 mandamentos, os 10 mandamentos. Mas dentro do contexto original, em hebraico, não é traduzido como os 10 mandamentos, mas sim como decálogo. E aí diz o seguinte, ó, em vez disso, 3 vezes é chamado literalmente de as 10 palavras. A tradução usada ali para o decálogo, mencionadas 3 vezes, em Êxodo 34, verso 28, Deuteronômio 4, verso 13 e Deuteronômio 10, verso 4, é chamado de as 10 palavras. Isso é bastante interessante. E por último, para a gente encerrar o nosso estudo de hoje, sobre a preparação do povo para receber a lei, diz assim, ó, a Bíblia apresenta 2 versões do decálogo, com diferenças muito pequenas. Algumas pessoas se utilizam dessa pequena variação do decálogo, dos 10 mandamentos da lei de Deus, apresentada ali em Êxodo, capítulo 20, e depois em Deuteronômio, capítulo 5, para dizer o seguinte, olha, a lei ela muda. A lei ela é transitória, ela é aperfeiçoada, ela podemos dizer assim, ela é melhorada com o passar do tempo. E por isso hoje nós vivemos sobre a graça. Então a lei, foi dada a lei no Sinai, foi só para aquele momento, porque depois, além do Deuteronômio, foi dado outra lei. Se a gente for comparar, a gente vai ver que as mudanças entre as 2 citações não anulam uma a outra. Permanecem a mesma coisa. Sabe por que tem essas mudanças então? Nós estamos estudando nessa semana o momento em que foi dado pela primeira vez a lei ao povo, a lei do Senhor, fazendo o povo conhecer a lei do Senhor. Quando é mencionada em Deuteronômio, Moisés não se utiliza das tábuas. Moisés se utiliza do seu conhecimento. Ele vocaliza, ele verbaliza a lei de Deus. E essa ocasião acontece cerca de 40 anos depois do que aconteceu no capítulo 20 de Êxodo. Ou seja, muita coisa tinha acontecido. O povo não era o mesmo povo. O povo já tinha familiaridade, o povo já conhecia a lei. Então Moisés, de forma, podemos dizer assim, curta e grossa, ele relembra o povo as leis de Deus antes que o povo entrasse na Terra Prometida. É como se Moisés estivesse apenas fazendo uma citação à lei de Deus. E você sabe que a citação, ela não exclui o texto original. Tá certo? Então é importante a gente trazer isso à tona para a gente não cair aí nas falácias de muitas pessoas espalhadas por esse mundo, do tipo dizendo que a lei ela é passageira, a lei foi para aquela época, a lei foi para os judeus, para os hebreus, para o povo de Israel. Não, a lei é para todos nós. A lei é eterna e ela é universal. É para todos. É para benefício de todos. Tá certo? Chegamos ao fim de mais um Momento com Deus. Hoje falando do tema preparando-se para a entrega da lei. Eu e você precisamos estar nesse espírito de preparação também. Para que a cada dia Papai do Céu possa gravar, registrar a lei dele em nosso coração. Para que não seja um fardo, mas um prazer obedecer ao Senhor, viver os seus preceitos e a sua vontade. Afinal de contas, o que na nossa boca fala é que nós queremos fazer parte do governo de Deus. E o governo dele, o seu reino, tem as suas leis. E eu e você temos que viver à altura dessas leis. Tá certo? Então que Papai do Céu te abençoe e proteja de todo mal. Fica com Deus. E eu te espero aqui amanhã, no próximo estudo. Não falta. Tá bom? Até a próxima e tchau, tchau.